Beleza. Enquanto o pessoal começa a chegar, deixa eu fazer o compartilhamento aqui através do Facebook. Vamos lá, já estamos ao vivo no Facebook. Compartilhar no perfil da CESDA. E da SESI, YouTube e Facebook. Lá nos grupos, no GEAC, Grupo Espírita. Marcar aqui a CESDA. Grupo Espírita Amor e Compaixão, lá de Porto Alegre. E a CESDA, Casa Espírita Seara do Divino Amigo. Vamos lá. Pronto. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Hoje é domingo, dia 22 de outubro, e nós temos a grata satisfação de estar aqui diante desta irmã colaboradora, trabalhadora da CESDA. Bom dia, seja bem-vinda, Ariane. Bom dia, Walter. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meus irmãos, o canal da CESDA, tanto no Facebook quanto no YouTube, nesses dias recentes, teve um grande incremento de adeptos, de inscritos. Graças principalmente a esta nossa irmã que, fazendo a divulgação do Espiritismo, no canal Sentido Espiritismo, foi intuída, acredito eu, a fazer uma publicação apresentando a CESDA, e houve uma grande repercussão. Há um lado positivo que traz maior visibilidade aos trabalhos, e isto vem agregado a muita responsabilidade, a necessidade de disciplina, a rever muitas vezes daquilo que está sendo feito, de forma a oferecer ainda o melhor e o melhor a vocês. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, pela intuição que foi concedida à nossa querida Ariane, trabalhadora. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui diante de vocês, recebendo de todo este amparo. A CESDA foi criada no dia 21 de março de 2020. Foi, não sei se ainda é até hoje, a primeira casa espírita do mundo, não do Brasil, do mundo. Nós não temos sede física edificada aqui no plano material. Futuramente, talvez que venha a ter. Eu estou falando aqui de Brasília. A nossa querida Ariane está lá. Eu estou falando de Sacramento, a Ariane está em Brasília. E nós temos um número de quase 120 colaboradores espalhados pelo Brasil todo, até pessoas fora, em Portugal, que nos trazem da ajuda. Então, assim, hoje nós estaremos aqui fazendo mais uma vez, como todos os dias fazemos, o Evangelho Online. Tem o comentário da palestrante, que hoje é a Ariane, a convidada Ariane. Teremos a fluidificação das águas, teremos a vibração pelos passes e a prece final. É semelhante a uma reunião pública que ocorre presencial na Casa Espírita. Antes de darmos início, que o Evangelho propriamente dito começa às 9, nós vamos ao estudo e interpretação de uma questão do Livro dos Espíritos. Querida, começo, meio ou fim? Começo, vai, um recomeço para nós. Então vamos lá. Saiu questão 88. Forma e ubiquidade dos espíritos. Kardec propõe o seguinte questionamento para a espiritualidade. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Os irmãos nos respondem: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí, Kardec pergunta: essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? E nos respondem: para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Tem um comentário de Kardec.
Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Muitas vezes as pessoas falam assim: não, eu vi uma luz tão branca. Talvez que não seja um espírito tão puro, porque os espíritos nos falam que para nós vai dar sombra ao rubi. O rubi é vermelho. Mas nós ainda temos pouca intimidade, pouca capacidade de identificar. Haveremos sempre de passar pelo crivo da verdade e da razão. É a melhor orientação que podemos passar para que a gente identifique quem está se apresentando, quem está nos trazendo das comunicações. Passe sempre. Observe estes crivos. Ariane, traga-nos, por favor, do teu comentário, da tua interpretação. Como sempre, a gente sabe que o acaso não existe, né, Walter? Assim como foi feita essa publicação lá nas redes de vídeo curtos, eu estou nas duas redes e tenho um canal aqui no YouTube, deixa eu fazer minha propaganda, @Sentindo Espiritismo, sejam todos bem-vindos. E tem gente que tem vergonha de perguntar, pode perguntar no privado que eu respondo, tá bom? Mas voltando ao nosso assunto, como eu disse, o acaso não existe, a espiritualidade colocou em questão 88 falando do brilho dos espíritos, e hoje o tema que eu escolhi é Sois Deuses. É realmente isso, né? O brilho que nós temos, que vai evoluindo aos poucos. Então, a gente tem aquela pessoa que está lá bem escurecida ainda, e nós, aos poucos, vamos dando o nosso brilhinho. Aqui a gente já tem ali uma chaminha, uma pequena luz, porque, afinal de contas, nós estamos tentando, pelo menos, a nossa evolução, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para ouvir uma palavra, para passar alguma instrução, mas é justamente isso, né? Essa questão de nós, aos poucos, irmos trabalhando essa luz e até que a gente seja somente luz, né? Haja só essa forma que os espíritos nem encontram palavras para nos explicar o que seria, porque falta ainda, o nosso grau de inteligência é muito material para que a gente tenha alguma comparação, mas ele fala aí dessa luz do rubi. Não sei se vocês já tiveram um rubi na mão, não é tanto a questão dele ser vermelho, mas o brilho que ele faz, aquele reflexo que ele faz, né, da pedra preciosa. E é justamente isso, a gente vai lapidando como se fosse um rubi até que a gente tenha somente luz, né, Walter? Meus irmãos, o canal onde são feitas as divulgações da Ariane, este aí que está o comentário em evidência na tela, @Sentindo o Espiritismo. São publicações maravilhosas. Se a gente quer chegar lá a esta perfeição do rubi, a esta cor do rubi, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Vamos em busca da instrução que nos agrega a sabedoria, o conhecimento, a evolução moral. Nós temos sempre duas asas, né? Para que a gente consiga isso, todos nós temos a asa da moral e do intelecto. As duas têm que ter o equilíbrio, a proporção exata. Se queremos alcançar voos, as alturas, a gente tem que desenvolver as duas. Meus irmãos, nós estamos aqui justamente porque nós estamos em busca de chegar a esta luz do rubi. Então eu convido vocês a que possamos juntos, nesse instante, fazer a prece inicial do Evangelho desta manhã, que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, as nossas consciências e conectarmos-nos com Deus Pai Todo-Poderoso, com Jesus, nosso Mestre, com os mentores e coordenadores deste trabalho, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Tio Senhor Mariano, o nosso anjo da guarda, que possamos abraçar, receber a todos estes irmãos
que nos trazem de sua participação, de sua colaboração, aqueles que nos trazem do pedido de socorro, que aqui depositam a sua fé e a sua esperança. Que possamos, como uma grande família, irmãos que somos, agradecer e louvar a Deus, conforme Jesus nos ensinou, através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentações, mas livra-nos, Pai, de sermos nós aqueles que atuam no mal, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Jesus e muita luz, sejam todos bem-vindos. Eu entrego a palavra à nossa querida palestrante de hoje, rogando aos bons que lhe sejam os instrutores, que lhe passem das boas instruções e intuições. Um excelente trabalho, fique à vontade. Sejam muito bem-vindos todos vocês, um excelente dia. Vamos então ao aprendizado. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para trás para ficar no centro para vocês. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema Sois Deuses. E aí eu peguei um pouquinho lá do livro O Consolador, que é de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na questão 302, ele fala para a gente o seguinte, são 3 parágrafos, e eu vou ler os 3 aqui ao longo da minha exposição aqui com vocês, tá bom? Primeiro, como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses. Isso consta no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. E Emmanuel nos responde com o seguinte: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Olha que coisa bonita, né? Olha aí o brilho do rubi, a partícula divina do Criador. Uma coisa muito bonita. Nós trazemos essa partícula divina do Criador. Quando ele nos criou, ele colocou ali em cada uma das suas centelhas divinas um pedacinho dele, para que nós pudéssemos nos desenvolver aos poucos. Deus criou, segundo nos conta Kardec, os espíritos simples e ignorantes. E é interessante que na resposta a essa pergunta, os espíritos falam que cada espírito foi criado e a cada um deles Deus deu uma missão. E conforme ele fosse passando pelas provações da vida, ele ia desenvolvendo em si e aí trabalhando essa missão. Eu sempre fiquei meio indignada, não sei se com vocês acontece, por que Deus não criou a todos prontos e perfeitos de uma vez? Fez a gente passar por todo esse sofrimento, por toda essa dor. É porque, meus irmãos, nós tínhamos que desenvolver aos poucos as nossas habilidades e as nossas capacidades, porque senão, no final, ia ser todo mundo igual. Já pensou que coisa mais chata, todo mundo copia um do outro? Mas não, Deus quis que nós fôssemos criados e aí pudéssemos desenvolver cada um numa área diferente. E assim a soma de todas as habilidades tornaria esse mundo muito mais interessante, muito mais criativo e maravilhoso. E também nós temos aí a questão seguinte: nem todo mundo vai evoluir rapidinho, né? Alguns são mais tranquilos, e aí eles trazem o exemplo para a gente da criança mais dócil, aquela criança que é mais bondosa, mais suave, que obedece mais aos pais.
essa vai seguir o caminho do bem, retinho, com tranquilidade, e vai chegar mais rapidamente lá no brilho final, que é o que a gente quer. Mas aquela criança rebelde, aquela que fica assim, ai, mas eu não quero isso, ai, mas assim não dá, que fica reclamando de tudo, que fica botando fica botando ali obstáculos em tudo que ela vai fazer, essa criança rebelde, no caso nós, começa aí a tropeçar no meio do caminho e vai atrasando a sua evolução, mas todos vão chegar lá. E voltando aqui para o nosso tema, sois deuses. Essa partículazinha divina colocada lá é o nosso ponto de partida. Mas de onde saiu essa questão dos deuses? Antigamente, lá no tempo dos gregos, a palavra daimon, que depois acabou virando a palavra demônio, né, que o pessoal fala hoje, não tinha essa conotação negativa, não. Era apenas um espírito ou um gênio, como eles diziam na antiguidade, que acompanhava as pessoas. Eram seres incorpóreos, ou seja, espíritos que acompanhavam as pessoas no seu dia a dia e as protegiam de certa maneira. E eles acreditavam que havia sempre ali um bom gênio. Até Sócrates conta aí nas suas palavras, né? Na verdade, Sócrates não escreveu nada, quem escreveram foram os discípulos. Mas os discípulos falam do gênio de Sócrates, e era aí esse espírito que o ajudava de alguma forma, talvez até mais de um, né? E o que aconteceu? Como eles não tinham naquela época o conhecimento que nós temos hoje, a capacidade de abstração tão importante como nós temos hoje, o que eles fizeram? Começaram a criar imagens. Se nós pegarmos na mitologia grega, nós temos, por exemplo, o deus Cronos, que é o deus do tempo. É ali um senhor idoso com uma ampulhetinha na mão, porque eles não tinham nem relógio, né? Então a passagem do tempo era na ampulheta, e era essa personificação do tempo. Tudo tinha que ter uma persona, tinha que ter um ser humano, para que eles pudessem visualizar esses deuses, que eles tinham dificuldade em fazer essa abstração simplesmente espiritual. E é então que eles criam essas figuras do anjo, aquele anjo de asas, um ser brilhoso, que tem uma auréola e envolto em luz, e cria-se a figura do demônio, com chifre, com pata de vaca, enfim, que na verdade é uma personificação do deus Pan, que era ali dos chamados gentios, né, do povo mais, que não era tão cristianizado. Mas, o que acontecia com esses demônios? Eles tinham características humanas, eles não eram necessariamente bons, nem necessariamente maus, eram ali espíritos que se encontravam no plano espiritual ao redor dos homens, como sempre existiu. E esses demônios passaram a receber culto. As pessoas acreditavam que oferecendo sacrifícios e outras coisas, fazendo promessas para esses deuses, eles conseguiriam determinadas coisas, situações da vida que eles queriam que se realizassem. E aí surgem os mitos, surge toda a mitologia por trás disso, os deuses pagãos, e também aquelas pessoas que se aproveitavam dos mais simples e ignorantes para pedir dinheiro ou para explorar a crença daquele povo ainda mais simples nesses deuses e nesses demônios. Foi criada aquela figura do Deus do mal, vingativo. Olha, se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. Se você cometer determinado pecado, você não será salvo e está condenado pela eternidade. Quando a gente sabe que se existe um Deus de bondade absoluta, de misericórdia infinita, como que ele poderia simplesmente condenar alguém por um mal eterno? Você aí que é pai, que é mãe, você condenaria o seu filho ao mal eterno porque ele cometeu algum erro? Quantas mães vão lá no presídio e visitam os piores dos piores criminosos naquele amor, naquele desejo de que ele melhore, que ele mude de vida, leva um carinho, leva um abraço? Imagina o nosso pai, que é muito mais misericordioso e bondoso que qualquer um de nós aqui, que tem aquela bondade real sem nenhuma mácula.
é claro que ele não abandonaria os seus filhos simplesmente ao mal eterno, não é? Bom, mas havia então essa visão muito materializada e de que havia somente uma vida. Portanto, se eu cometi o mal aqui, eu estou condenada ao inferno. E se eu cometi o bem, eu vou para o céu. Quando, na verdade, nós temos milhares, milhões de gradações espirituais. Então, aos pouquinhos, vai ali abrindo a luz daqueles espíritos, como se fosse uma casquinha, gente. Sabe a casquinha do ovo? Vai quebrando ali, vai saindo uma luzinha lá de dentro. Quando essa casca de ovo não existir mais, essa materialidade nossa não existir mais, nós seremos somente luz. Mas vai demorar um pouquinho. O mais importante é que a gente continue caminhando sempre, tá? Lembrando que não existe nenhum espírito criado para o mal. Lembra que Deus é a bondade infinita? Se ele é a bondade infinita, ele jamais criaria um ser condenado ao mal. É apenas um ser imperfeito, aquela criança rebelde que luta e não quer evoluir. É exatamente essa a personificação do mal que nós temos. Hoje a gente sabe que não existe uma pessoa, não existe um demônio, não existe um anjo. Existem espíritos que aos poucos estão evoluindo. E os mais rebeldes, os mais imperfeitos, ou como nos diria André Luiz, homens infernais, criando infernos para si mesmos. Nada mais é isso que acontece. Bom, não existe, então, esse espírito destinado ao mal, e é claro que Deus jamais se agradaria de ter esse espírito destinado somente à maldade. E essas pessoas faziam, então, os seus sacrifícios aos deuses, achando que isso resolveria os problemas delas. Assim como hoje muitas pessoas ainda fazem promessas, ou às vezes fazem preces, pedindo um monte de coisas, mas elas se esquecem também de agradecer aquilo que elas já têm. E quem não sabe agradecer, não sabe pedir e não sabe manter sequer aquilo que tem. E se eu não sei nem manter o pouco que eu tenho, como que eu ainda vou pedir mais a Deus? Primeiro, eu administro bem os bens que ele já me concedeu. E os sacrifícios que são verdadeiramente agradáveis a Deus não são os sacrifícios materiais. Vocês se lembram do cilício? Era aquele cinto que o pessoal usava e ia apertando, ia machucando a barriga, e aos poucos, para fazer penitência, achando que aquilo ali ia auxiliar. Se você cometeu algum erro, você precisa corrigi-lo, não simplesmente se punir dessa maneira, machucar o seu corpo físico, que foi algo que Deus criou com a perfeição infinita para nos ajudar na nossa evolução. Aí você vai e maltrata o seu corpo, quando na verdade o verdadeiro sacrifício que nós deveríamos fazer é o do amor ao próximo, o do trabalho no bem, o do perdão incondicional e de tolerar o mal que os outros nos fazem. Esse é o verdadeiro sacrifício agradável a Deus. E foi aí, no meio desses deuses pagãos, que surgiu o cristianismo. E ele não veio simplesmente derrubar e falar que todo mundo estava errado, mas sim trazer essa crença do Deus único, que já existia entre os judeus, mas fortalecer isso ainda mais e trazer a adoração a quem era de direito, ou seja, o nosso Deus único, o nosso Pai Criador, e trazê-la da forma como deveria ser, com amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. E depois, lá em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec nos trouxe o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, conforme nós acreditamos, que não veio não destruir a lei, assim como Jesus não veio, mas reforçá-la, trazer aí esses daimons, esses deuses como espíritos, que é o que eles verdadeiramente são. E, a partir disso, trouxe aí uma revivescência do cristianismo primitivo. E lá na questão 964, ele traz a questão do julgamento divino.
Kardec pergunta, mas será necessário que Deus atente a cada um dos nossos atos? Será que não, cada coisa que nós fazemos não é insignificante para Deus? Deus tem tempo aí, entre aspas, para prestar atenção em tudo que a gente está fazendo? E a resposta dos espíritos é fantástica. Eles dizem que não. E, aliás, Deus não sequer precisa prestar atenção naquilo que nós fazemos. Ele simplesmente traçou as suas leis. Ele nos deu um limite. E se nós infringirmos esse limite, nós vamos sofrer as consequências. E consequência é diferente de punição. Não é que Deus vai te punir por algo que você fez. Mas se você ultrapassou o limite, você vai ter as consequências de ter ultrapassado esse limite. Sabe aquela história da criança que está começando a andar e o pai e a mãe falam, ó, não põe o dedo na tomada, não pode. Aí o menino vai lá e, dedo na tomada, leva um choque. Quer dizer que o pai e a mãe estão punindo aquela criança? Não. Quer dizer que ela, na sua ignorância e na sua teimosia, foi lá, desobedeceu os pais, colocou o dedinho e teve a consequência do choque. É isso que as leis divinas nos trazem. Elas têm ali um limite, e se nós ultrapassarmos esse limite, nós vamos nos machucar. E aí, a gente pensa o seguinte, se cabe somente àquela criança, no livre-arbítrio dela, colocar o seu dedinho ali, o que é que vai acontecer? Nós seremos sempre os responsáveis por tudo aquilo que nós passamos, de bom e de ruim. Se aquela criança fosse obediente aos pais, ela não colocaria o dedinho ali e ela não iria se machucar. Mas ela foi rebelde e colocou o dedinho. Então, ela tem a consequência do ato dela. Ela vai passar por sofrimento e aí ela vai aprender que se ela colocar o dedo ali, realmente ela vai se machucar. O pai e a mãe tinham avisado, tinham traçado a lei e o limite, mas mesmo assim ela quis tirar a prova e aí veio a consequência dos seus atos. E é assim conosco, porque nós nada mais somos do que crianças espirituais. A gente ainda está aprendendo e muitas vezes nós somos ignorantes das situações e aí a gente se machuca. Nesse caso, nós somos menos responsáveis, porque nós somos ignorantes. Mas aquele que já tem o mínimo conhecimento das leis divinas, que sabe que não deve fazer aquilo, esse já tem mais responsabilidade, esse já responde mais. É por isso que Jesus nos dizia, daquele que muito foi dado, muito será pedido, porque nós já sabemos o que tem que ser feito, e mesmo assim a gente teima em não fazer. E por isso que nós temos o nosso livre-arbítrio, para que nós sejamos responsáveis por todas as nossas ações. Kardec nos traz um outro exemplo ainda. Ele fala de Deus que colocou, de um pai que colocou para o filho um campo a ser cultivado. Orientou como é que fazia a adubação, orientou quais eram as plantas que deveriam permanecer, quais deveriam ser tiradas como pragas, orientou as regas e deu esse campo para que o filho cultivasse. Chegou lá na idade adulta ou mais velha, esse filho não cultivou o campo, deixou que ele fosse tomado pelas ervas daninhas, ao invés de cuidar ali da sua plantação, ele foi olhar do vizinho achando que a grama era mais verde, ou ele foi negligente, ou foi preguiçoso, isso eu faço amanhã, e aí ele acabou não fazendo o seu trabalho. Quando chega lá no final da vida, ele simplesmente não pôde colher nada, ou ele colheu muito pouco. E aí, o que acontece? Ele parte ali daquela vida e não levou nada consigo. Mas, além desse pai humano que deu ali o campo a ser cultivado, nós temos o nosso Pai amoroso, que é muito mais misericordioso que um simples Pai da Terra. Ele manda constantes avisos para nós, pela espiritualidade, pelas próprias provas da vida, manda amigos para nos avisar, familiares para nos avisar, e aí o que a gente faz? A gente não escuta, a gente continua teimando, continua fazendo coisa errada. Ele trouxe
todo um evangelho que nada mais é do que uma linha de conduta. E não é uma linha de conduta para que nós sejamos salvos, é uma linha de conduta para que nós sejamos felizes. Quando a gente está dentro das leis divinas, nós estamos sendo felizes. Nós não estamos sofrendo consequência de nenhum mal, porque não ultrapassamos aqueles limites. Mas mesmo assim, a gente errou, o nosso Deus, com a sua misericórdia finita, ainda por cima, nos dá uma nova oportunidade, uma nova reencarnação, onde nós podemos aprender ainda mais e refazer os nossos caminhos, reconsiderando o nosso passado e traçando novas rotas. Mas nós vamos traçar aí um pouquinho agora sobre os atributos deste Deus. Nós não estamos aqui falando dos sois deuses. Como é que é um Deus, gente? Aliás, para nós só existe um. Esse Deus que é eterno, infinito, imutável, soberanamente bom e justo. Essa é uma ideia boa, sim, mas ainda incompleta de Deus. Mas, como nós falamos lá no começo, é o que a nossa capacidade de inteligência neste momento permite apreender. É só isso que a gente consegue ver, e já é muita coisa, né? Mas nós, como criaturas divinas, somos perfectíveis, ou seja, capazes de chegar à perfeição ou muito próximo dela, porque nós não podemos nos igualar ao Criador, nós somos a criatura, mas nós podemos sim chegar muito próximo deles e muito a perfeição máxima que nós conseguimos. Aqui, o nosso maior modelo é Jesus, que é o nosso Criador da Terra, organizador deste planeta, e ele mesmo esteve aqui entre nós para trazer esse evangelho do Pai. E aí eu leio agora o segundo parágrafo da questão 302 do livro O Consolador. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto das possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. O Espírito, aquele que foi criado simples e ignorante, é o princípio inteligente da criação, ou seja, nós recebemos uma inteligência para ser trabalhada. Mas ao longo das nossas evoluções, nós fomos viciando essa inteligência por toda sorte de erros e de preconceitos. E agora a gente precisa, aos poucos, lapidar essa inteligência, porque a inteligência não é só para pensar, mas ela também pode agir sobre os nossos sentimentos. Meditando sobre o que nós fazemos no nosso dia a dia, nós podemos, aos poucos, modificar as nossas atitudes. E é por isso que, mais do que acreditar em Deus, acreditar no nosso Evangelho, nós precisamos sentir, nós precisamos vibrar esse Evangelho no nosso dia a dia. E, é claro, esse é um processo de transformação diário, e ele é muito sutil, muito lento. Nós temos aí bilhões de anos para evoluir, o que não quer dizer que a gente vai deixar para a próxima encarnação. Pelo amor de Deus, vamos começar agora. Ah, não, quando eu morrer eu resolvo. Ah, não, na próxima eu me reconcilio. Reconcilia-te com quem se encontra no caminho com você agora. Começa a fazer esse trabalho hoje. Por que tanta gente atualmente se encontra depressivo, ansioso? É porque antigamente nós tínhamos muito trabalho material. A gente tinha que cultivar a terra, a gente tinha que limpar a casa com muito mais dificuldade, tinha aquelas enceradeiras, quem é mais antigo ele vai lembrar, era muito mais difícil o nosso trabalho. Hoje a maior parte das coisas estão prontas para que a gente já compre simplesmente e já coloque ali na nossa panela, a gente não precisa cultivar o alimento. Claro que se você mora aí numa zona rural, você ainda faz isso, mas de forma geral, mesmo para quem está lá cultivando o campo, facilitou muito, e isso liberou as nossas mãos e liberou a nossa mente. Só que, liberando aí o nosso corpo, a nossa mente começa a mostrar as suas necessidades, e nós não nos preparamos para este momento, a gente não acolheu os nossos sentimentos, a gente trabalhou muito a razão e esqueceu do amor. E aí, agora, a gente está fazendo essa retomada.
E como é que a gente faz essa retomada? Nos dizia Kardec que reconhece-se o verdadeiro espírita, e aqui eu coloco o verdadeiro cristão também, como aquele que faz a sua transformação moral e que realiza esforços no sentido de deter as suas más inclinações. Então, ele está falando que o cristão é aquele que realiza a sua transformação moral e que procura combater as suas más inclinações, ou seja, não é aquele que é perfeito, que é maravilhoso, mas aquele que conhece os seus erros e que procura eliminá-los da sua vida. Emmanuel, lá o mentor de Chico Xavier, nos diz que esse deve ser um trabalho metódico, que nós temos que nos dedicar a ele. O que é um trabalho metódico, gente? É algo que seja feito com método, ou seja, com hora para fazer, com uma forma de se fazer, com uma técnica específica. E aqui eu quero lembrar para vocês que existe uma técnica lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Santo Agostinho, o conhece-te a ti mesmo. Quando ele falava que todas as noites, ao ir se deitar, ele pensava em como tinha sido aquele dia e o que ele podia fazer para modificar os comportamentos que não foram tão bons naquele dia. Então, vamos pegar lá o seu dia de ontem. Você acordou, tomou seu café, você disse um bom dia para sua família, para o seu esposo, para sua esposa, você sorriu quando você encontrou alguma pessoa na rua, quando você foi lá dirigir para o seu trabalho, você xingou todo mundo no trânsito, quando você foi almoçar, você, de repente a comida estava um pouco mais salgada, você xingou a cozinheira que fez aquela comida que não estava boa. Como é que foi a sua paciência, a sua tolerância com as outras pessoas naquele dia? E quando você foi se deitar, ao invés de você ficar procurando ali, ai meu Deus, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você fez essa meditação? Você fez um momento de gratidão para agradecer, porque o seu emprego era uma porcaria, mas você tem um emprego? Tem gente que estava louca para ter um emprego que você tem, ao menos não estaria com os filhos passando fome. Que a gente saiba ser grato pelas pequenas coisas do nosso dia a dia. Você levantou com saúde, você tinha um café da manhã para tomar, você tinha um carro para você dirigir. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Quantas pessoas queriam ter aquele pouco que você tem? Ah, mas eu não tenho nada. Tem alguma coisa, sim, você tem alguma coisa, nem que seja a mente livre e a mente que possa compreender o que eu estou falando. Tem gente por aí que tem uma deficiência intelectual e não consegue compreender. Então, sim, existem coisas boas em você e você precisa começar a perceber isso. E perceber também quais são as suas dificuldades. Como é que você vai fazer um método para ser melhor como ser humano, como espírito imortal, se você não sabe nem mesmo por onde começar? Você precisa se conhecer. E esse conhece-te a ti mesmo precisa ter um momento do dia em que você pare para meditar e que você pense naquilo que está errado, naquilo que você gostaria de modificar. E a partir disso, você vai estudar aquele erro, aquela dificuldade que você tem e vai começar aos poucos a modificá-la. No dia seguinte, errou de novo? Tudo bem, depois de amanhã vamos fazer melhor. E aos poucos você vai se corrigindo. A evolução é de milênios, como eu disse, mas comece agora, comece a se perceber e comece a se corrigir, mesmo que sejam pequenas coisas, mesmo que sejam degrauzinhos ínfimos, mas será melhor que nada, não é? Melhor que você entrar e sair da encarnação atual sem ter aprendido nada. Ou pior, chegar lá no plano espiritual e falar, meu Deus, mas eu podia ter feito tanta coisa e não fiz. E aí o tempo passou. Quantas coisas aí inúteis a gente assiste na televisão, no YouTube, onde for, e a gente não para assistir, às vezes, um vídeo que vai melhorar na nossa inteligência, que vai nos ensinar algo novo. Vamos procurar também aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vemos, o tipo de música que nós estamos prestando atenção, para que isso também faça parte do nosso dia a dia e da nossa transformação moral e que a gente possa trazer momentos de elevação para o nosso espírito e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ah, mas eu moro sozinho. Vírgula. André Luiz nos dizia que há pelo menos 3 ou 4 espíritos
ao nosso redor, ou seja, nós temos pelo menos 3 ou 4 testemunhas de tudo aquilo que nós fazemos, e aquilo que a gente faz em segredo na nossa casa, morando sozinho, ou escondido em algum canto, tem sim testemunhas, tem gente vendo, e elas vão ser influenciadas por você, tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, influencie bem, porque tudo aquilo que você fizer e tudo aquilo que você influenciar será cobrado de você mais tarde. Sim, aquelas pessoas que você influenciou para o bem e que passaram a fazer o bem por conta de uma palavra sua, de uma atitude sua, elas também te trarão boas energias, elas serão gratas, elas vão orar por você. E aquelas que você fez o mal, que você influenciou para o mal, também vão ser prejudicadas de alguma maneira e elas vão se lembrar de quem as prejudicou. E basta esse pensamento para que você sinta essa energia e acabe se desequilibrando em algum momento. Portanto, é importante que a gente sempre esteja vibrando no bem. Vamos conseguir isso 100% do tempo? Claro que não, nós estamos em evolução e isso é um processo. Mas a gente precisa ter esse método, a gente precisa prestar atenção e trabalhar isso dentro de nós. Persista modificando pequenos hábitos sempre. Não basta que nós creiamos no fenômeno, e aqui eu vou para a questão 220 do Consolador, em que ele nos dá aí 3 coisinhas pequenininhas para a gente fazer, vocês vão ver como é pequenininho. Primeiro, o amor ao trabalho. Como é que você trabalha aí no seu dia a dia? Trabalho para nós é toda ocupação útil, não é necessariamente aquela que você ganha aqui no plano físico para fazer. Como é que você está fazendo esse trabalho? Você gosta realmente desse trabalho? Você se dedica a ele? Você faz com amor a qualquer trabalho que você tenha que fazer no seu dia a dia? A serenidade nas provas da vida. Você tem paciência com as dores que você tem, com as dificuldades que você tem, com aquela pessoa difícil que está ali do seu lado que você tem que tolerar? E o sacrifício de si mesmo, de modo a entender o sacrifício de Jesus. Gente, vocês já pensaram no sacrifício que é um espírito de luz que não tem mais o corpo, que não tem mais nada de materialidade, se materializar, se adensar aqui ao máximo para estar conosco e estar no nosso nível, para que ele possa ensinar do nosso nível? Vocês já tentaram explicar alguma coisa para uma pessoa que tem uma dificuldade de entender? Como é difícil aquilo entrar para a cabeça da pessoa, você explica de novo, e o ser não entende. Já imaginaram a paciência, a tolerância de Jesus, de vir ter com esse povinho aqui, que é nósinhos aqui neste planeta? Emmanuel nos conta no livro Renúncia que Alcione, que partiu de um mundo feliz para cá, ela veio de um outro planeta para reencarnar aqui e ajudar os espíritos amigos do seu coração que aqui se encontravam. Ela passou 10 anos em preparação, em adensamento físico para conseguir chegar aqui conosco. Imagine Jesus, quanto tempo, quantas décadas, eu não sei, talvez 100 anos, 200, para que ele consiga se adensar para conseguir estar conosco, e ele veio. Imagine o que é a palavra renúncia, o que é a palavra sacrifício para esses espíritos que nos têm com tanto carinho, com tanto amor, e que a gente possa aí se espelhar um pouquinho neles. Jesus é o nosso modelo e guia, é o criador aqui do nosso planeta, como eu disse. Ele plasmou todos nós não, todo o nosso planeta. E ele cuida de todos nós, de cada um de nós. E é por isso que ele veio aqui e trouxe a boa nova. E nós ainda não escutamos, nós ainda não prestamos atenção. A gente lê, a gente conhece, a gente às vezes sabe de cor, mas não aplicamos. Não adianta só a crença no fenômeno espírito. Ai, que legal, fulano psicografou uma carta para mim, meu filho. Muito lindo, maravilhoso que ele tenha essa capacidade de vir aqui e que você tenha a bênção de receber. Mas o que você vai fazer com isso? Com essa crença que agora é real para você na imortalidade? O que isso significa na sua vida hoje? Como isso te transforma em alguém melhor? Porque fenômeno pelo fenômeno não leva ninguém a lugar nenhum. De onde saiu
o vós sois deuses. Eu vou ler agora para vocês João 30, na verdade, que é onde começa. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E respondem os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que creiam em mim, creiam nas obras. Mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. O que Jesus nos diz nessa passagem dos vós sois deuses? Não creiam em mim, mas creiam nas obras. É exatamente isso, porque o mais importante não é a existência de um espírito maravilhoso como Jesus, mas as suas obras, o que ele fez aqui e nos demonstrou perante o que nós seremos capazes um dia de fazer. Vós sois deuses nesse sentido, do átomo ao arcanjo, como diria Kardec. Nós vamos toda essa escala de evolução e as nossas obras são o que vão ficar para a eternidade. Aquilo que nós criamos, aquilo que nós fizemos de bem para o próximo e para nós mesmos em consequência. Lembrando que todo bem que eu faço ao outro, primeiro ele chega em mim. Eu sou o que estou mais próximo desse bem. Mesma coisa quando nós fazemos o mal. Se eu penso mal do outro, onde é que sai o pensamento? De mim, portanto, ele está mais próximo de mim. Antes de atingir o outro, ele já me atingiu. É importante que a gente tenha essa consciência e, por isso, a gente realize aquele trabalho metódico lá. E agora, finalizando, eu vou para o terceiro parágrafo da questão número 302 do Consolador, aquela lá do início. Entretanto, poucos os que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. O nosso destino, meus irmãos, é a luz. Que nós deixemos de ser essas crianças rebeldes e possamos caminhar em direção à luz, em direção ao evangelho que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Lembrando que isso é um processo, são milhões de anos, mas que nós podemos e devemos começar agora, na encarnação atual, hoje mesmo, hoje à noite, quando vocês forem se deitar, façam essa meditação, procurem onde estão os seus erros e as suas dificuldades e já comecem a encontrar formas de corrigir as suas atitudes e os seus pensamentos e os seus sentimentos em relação às pessoas. Agir agora, esforçar-se agora dentro dessa metodologia que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu finalizo a minha palestra, deixando aqui para vocês esse banquete espiritual que eu tenho certeza que na casa de cada um de vocês, a espiritualidade amiga se encontra neste momento a abençoar cada um. Muita gente me perguntou lá na rede vizinha de vídeos curtos, vou dizer aqui que é Tico Teco, para não dizer o nome, porque cai as visualizações do YouTube. Como é que eu faço? Eu preciso de um tratamento de cura, eu preciso de uma melhora interior. Então, comece a sua melhora interior por si mesmo, para que abra portas para que a espiritualidade possa agir. A espiritualidade não violenta ninguém, assim como Jesus não violentou nenhuma consciência, a espiritualidade está aguardando que nós abramos as portas.
E a partir de evangelhos como esses, de preces do nosso coração e de mudanças de atitudes, que nós conseguimos elevar a nossa vibração para que os espíritos se aproximem de nós e possam nos auxiliar no nosso dia a dia e trazer a cura, trazer o alívio, porque muitas vezes a cura pode ser pior do que a doença. A doença, ela nos auxilia a manter ali a nossa humildade, a manter a nossa paciência, a nossa tolerância. Sem a doença, muitas vezes, nós agiríamos pior do que temos agido. Mas nós podemos sim ter um alívio e a espiritualidade está presente nas nossas casas e sempre que nós dermos essa abertura, ela vai agir. E agora eu chamo o nosso Walter querido aí para nós finalizarmos com a nossa prece e a fluidificação das águas. Walter, chegando aí. Tô aqui. Descabelado, porque os cabelos já estão indo embora. Esses cabelos. Rebeldia. Essa semana, no Dia das Crianças, o pessoal tem mania de colocar foto de quando era criança, né? Aí minha irmã pegou e mandou para mim as fotos. Gente, eu era cabeludo. Eu tinha cabelo. Ainda bem que os cabelos deram lugar a essa resplandecência. Talvez seja luz, né? Tá queimando ali os folículos, né? Mas você falou aí a respeito da doença. Uma vez José Arigó chegou para o Chico e falou assim: eu posso te curar. Porque o Chico tinha um problema crônico na visão. E José Arigó ofereceu a ele: eu posso te curar. Ele agradeceu com aquele jeito humilde. Ele falou assim: esta condição eu consigo conviver com ela. Talvez que a cura me traga outra, pois que é necessária. E esta outra seja mais difícil que essa de agora. Quando Ariane falou as classificações, a nomenclatura, as características de Deus, eu lembro que ela falou e ainda falou assim: não são só essas. A justiça, a sabedoria, o amor, a bondade. Deus é justo. E nada cai para nós que não seja nosso, que não tenha uma finalidade, um propósito de crescimento, de progresso. Nada. Nada. Daquilo que é meu, não vai ser entregue no endereço errado. É meu. Tá para mim porque tem uma necessidade minha. Sois deuses. Nós conseguiremos, sim, chegar à perfeição. Mas, lembra quando ela falou do rubi? O diamante. Quem já teve a oportunidade, eu tive, de conhecer o diamante bruto. Uma vez que eu estava trabalhando em Diamantina, me mostraram. E para aqueles leigos como eu, o diamante não passa de um grão de areia. E feio. Feio. Mas alguém enxerga naquele grão feio, rústico, não tem brilho, não tem nada, não se parece nada com aquilo que a gente se assemelha à ideia, aquela ideia que existe na nossa cabeça do diamante. Alguém olha e vislumbra as cores, a resplandecência, os contornos, as quinas, a luz passando e oferecendo do brilho incrível. E leva aquela pedra para que ela se torne este diamante, ele leva ela para lapidação. Desgaste, dor, sofrimento, desbastando, apurando, refinando. A dor
faz isso conosco. Nós, ainda na condição de seres em desenvolvimento, crianças, contumazes errantes, caminhando ainda, muitos de nós, de mãos dadas com o erro, com a falha, com o equívoco. Eis que ignorância não é o bruto, bravo, não. É aquele que ainda não detém o conhecimento, a sabedoria. E para que nós cheguemos à condição de deuses, nós teremos que nos ofertar ao pagamento das nossas próprias dívidas. Passar por esta depuração, pela lapidação, e pensar que o diamante, para chegar na condição de um parecido grão de areia, veio lá do carbono. Carbono. Olha como foi a evolução, olha como é a reforma íntima para se chegar. Jesus, aquele que chegou mais próximo, está lá na esfera crística, que possui a perfeição relativa, porque Deus não vai perder isso. A gente pode chegar na condição de perfeitos, mas nós nunca seremos o Deus Pai. Poderemos ser deuses, mas Jesus passou por tudo isso, e chegando à condição de ser perfeito, nós, como disse Eliane, somos perfectíveis. Nós ainda estamos caminhando. Jesus passou por tudo isso. Ninguém, como ela disse, foi criado destinado ao mal. Não. Nós estamos na condição de aprendizes. E aos olhos daqueles que estão superiores a nós não somos mal. Somos aprendizes, caminhantes. Para quem gosta da história, caminhante é errante. Sim, procurando o caminho, ainda não chegou, está no trajeto. Nós estamos nesta luta. Bendita dor, bendito sofrimento. Chegaremos lá. Sim, todos nós. Aquele irmão que hoje muitos de nós podem que olhem com os olhos de repulsa, de protesto, de exclusão, calma, indulgência, perdoa a ti, perdoa a ele. Fatalmente, todos nós estivemos na posição daquele. Não chegamos, não caímos de paraquedas na condição atual. Não. Nós chegamos na condição atual. Hoje é o meu melhor momento, o meu momento de maior desenvolvimento. Hoje, se eu considerar minha vida toda, é o meu ápice. Longe ainda da perfeição, mas é o meu melhor momento. E ontem fui eu aquele irmão que incomodava o outro, que era muito mais ignorante que ele, mais rústico, bruto. Sim. Alguém, numa condição melhor que eu, teve misericórdia, piedade, solidariedade para comigo e me deu a mão. E existem muitos que estão nos estendendo a mão, que muitas vezes não sabem pedir socorro. A forma deles pedir socorro é na violência, na ignorância. A Ariane, para quem não sabe, é médica. E eu vou citar o exemplo da profissão dela. Vamos colocar na condição de doentes. Doente são pacientes. Mentira, são impacientes na maioria das vezes, porque a dor nos causa isso. E muitas das vezes a gente passa, atropela tudo isso aí, somos ignorantes novamente. Vamos colocar uma situação no hospital. A gente vê o médico lá dentro e a gente está ali contorcendo de dor, passando mal. A paciência já esgotou, porque a gente culpa o outro. O que essa pessoa está fazendo lá dentro? Sabe que não está vendo eu sofrer, eu sentir dor, eu passando mal aqui? Está vendo?
Quem nunca fez isso, pelo menos já viu situação semelhante. Aquele que nos incomoda, para ele é como se nós fôssemos esses médicos. Somos médiums. Para ser médium basta estar encarnado. Morreu, ou seja, perdeu a materialidade, é espírito, não é médium mais. Médium é dotação orgânica. E a gente sente este pedido de socorro. Alguns que têm da polidez vão pedir para a gente: me ajuda, Ariane, você é médica, me dê a mão, me dê um abraço, me dê um horizonte. Alguns só sabem agir na base da porrada, da ignorância. São maus? Não, estão maus. Não é isso, minha querida? Você que já deve ter experimentado a falta de paciência de muitos, né? Teve que contornar com paciência, com humildade, com amor. É ou não é? Não é assim? É assim, exatamente assim. E às vezes a gente está acudindo um que está um pouquinho pior, né? E não está conseguindo acudir aquele que está ali passando mal, e ele está nervoso, irritado. Porque uma coisa importante, quando a gente está com dor, a gente vira egoísta também, né? A gente está irritado, mas a gente também está sendo egoísta, porque só o nosso sofrimento importa. E às vezes o médico está com um quadro muito mais grave lá numa sala de emergência atendendo, e não é que a nossa dor não seja importante para aquele médico, né? Mas tem gente pior, e naquela correria ele está ali acudindo, e depois ele vai te acudir. E às vezes, na hora que ele chega, você já está tão irritado, dá aquele monte de patada, às vezes nem consegue falar direito qual é o seu sofrimento, qual é a sua dor, porque você já estourou. E o médico tem que ali adivinhar e te dar o socorro. E o médico também é um ser humano, porque a gente convive, né, seres humanos com seres humanos. E às vezes ele está ali estressado também, já trabalhou o dia todo, aí vira uma patada para cá, outra patada para lá, ai, o médico não me atendeu direito. E assim nas nossas relações na vida, né? Se você, de repente, chega irritado para uma pessoa, aquela pessoa vai chegar irritada para você. Se você chega delicadamente, com um sorriso, muitas vezes a pessoa até está irritada, mas ela desarma, né? Porque você chegou com uma outra influência, você chegou com uma outra luz. E é esse pequeno caminho aí que a gente tem que começar a traçar, né? Claro que vai ter momentos que a gente está irritado. E aí, essas doenças, elas entram também para trabalhar esse nosso egoísmo. Ah, eu estou aqui, às vezes, com dor, com mal-estar, mas quantas vezes eu já vi em hospital pessoas passando mal, acudindo outras que estavam passando mais mal ainda, enquanto o médico não chegava, nem que seja assim, olha, calma, tá tudo bem, daqui a pouco o doutor vem. E olha só como é que a dor ali naquela pessoa que é mais tranquila, mais dócil, está trabalhando para que ela seja alguém melhor, mais caridosa, e enquanto isso a dor lá no revoltado, no rebelde, está fazendo aflorar o egoísmo dele. Então, o que essa dor está fazendo aflorar em você? E você pode modificar isso, mas para isso tem que ter aquela consciência que eu falei, aquele método, aquela autopercepção. Será que o que eu estou aflorando com a minha doença é o egoísmo? Eu quero ser cuidado, eu quero ser atendido de qualquer forma, ou então eu não posso fazer nada por ninguém porque eu estou doente mesmo. Quanto outras pessoas, mesmo doentes, estão ali sorrindo, estão procurando fazer aquilo que ela ainda tem capacidade de fazer por si e pelo outro. É esse o convite da nossa live de hoje, né? Essa transformação, essa percepção, que na verdade é o que nos faz verdadeiros cristãos e o que vai levar a nossa evolução espiritual a sermos verdadeiros deuses, né? Hoje nós somos ali uns deusezinhos, e nós somos já deuses para a natureza, por exemplo, para os nossos pets, nós somos deuses. Se a gente pegar a escala da evolução, mas perante Jesus, nós ainda não somos deuses, nós não somos nada, né? Nós somos alguma coisinha, mas nós ainda estamos muito distantes, e é preciso que a gente passe esse caminho, que a gente caminhe o mais reto possível. Vai dar uns trupicada, né, como diz lá em Minas, tropicar aí no meio do caminho, mas vamos levantar e continuar nesse caminho reto. E se a gente não faz esse exercício de autopercepção,
A gente não consegue fazer isso. E lembrando que é autopercepção, não é julgamento do próximo, nem julgamento de si mesmo. Porque às vezes a gente vê um erro e nós falamos, meu Deus do céu, como é que eu fiz aquilo? Tudo bem, você fez, você erra, você ainda é imperfeito, mas você não está condenado à imperfeição. Você pode retomar caminhos, você pode se modificar. E por pior que tenha sido a sua atitude, hoje você não faria igual. Amanhã você também não vai fazer igual, porque nós vamos melhorando. E essa é a nossa melhor versão na encarnação atual, por pior que nós sejamos. E é importante que a gente tente melhorar essa versão cada vez mais. E se auto-perdoando. Quando eu digo para fazer essa avaliação, não é para se julgar, mas para se perceber e se melhorar. Antes de passar para a purificação das águas e a prece dos passos, vou contar uma historinha. A Eni, palestrante aqui da CESDA, nos disse que um dia chegou num posto de combustível e visualizou um cachorro deitado. E esse cachorro, a Eni inclusive é daí de Brasília, tá? Eni Gabriel, não sei se você conhece ela. Aí Zé que viu o cachorro, e o cachorro naquele gemendo, e ela virou pro frentista e falou assim, escuta, aquele cachorro é de vocês? Por que vocês não tiram aquele cachorro dali, não tratam, não procuram tratamento para ele? Aí o frentista virou e falou o seguinte, falou, dona, aquele cachorro está deitado em cima de um prego. A gente atirou ele, mas ele volta. Será que nós queremos realmente sair de cima dos pregos? Será? Quantas pessoas nos tiram, nos dão a mão e insistentemente retornamos? Meus irmãos, eu os convido a que façamos nesse instante a prece, rogando a Deus pela fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, humildemente recorremos a vós, clamando por tua misericórdia e por tua piedade. Pedimos, Pai, mais uma vez, que nos traga das suas bênçãos, que possa, através do magnetismo, depositar nestas águas os remédios necessários à nossa cura física e à nossa depuração moral. Pedimos, Pai, em favor de todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, onde quer se encontrem, que esta mesma bênção, que esta mesma oportunidade chegue a todos os lares, a todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, onde quer se encontrem, possibilitando a eles o trabalho para a cura física e para o progresso moral. Que assim seja. Queridos irmãos, estamos diante do momento das preces pelos passes, das vibrações pelos passes. Você, aí, do outro lado da telinha, eu os convido a que possamos juntos formar uma grande caravana do amor. Que cada um se disponha, nesse instante, a trazer não somente de sua participação, mas da humilde e singela doação de um pouco de bons fluidos, de boas energias, quer seja por suas vibrações, preces e orações. Que juntos, nesta caravana do amor, possamos ir ao encontro daqueles irmãos que estão em dor, sofrimento, desequilíbrio, necessidade, dificuldade. Que através de um abraço fraterno, possamos entregar a estes irmãos do acréscimo destas energias, desta doação de amor. Vamos ao encontro daqueles cujos pensamentos
Estão dedicados às ideias de atentarem contra suas próprias vidas ou contra a vida do seu semelhante. Aqueles que durante o trajeto da caminhada deram sintonia aos processos de obsessão, às crises de ansiedade, de depressão. Aqueles que caíram, esmoreceram, tropeçaram, se entregaram às más companhias, às más influências, aos maus pensamentos, más ações, que deixaram seus corações serem contaminados pela presença de sentimentos inferiores e negativos. Aqueles que estão diante do prazer equivocado, dos vícios e das más paixões. Vamos ao encontro daqueles irmãos que se dedicam aos trabalhos fraternos, aqueles que lutam contra os preconceitos, as tiranias, opressões, a violência, as guerras, a miséria, a fome, aqueles que lutam pela preservação e manutenção da paz. Vamos ao encontro daqueles irmãos que partiram antes de nós em retorno à pátria espiritual e que ainda não encontraram a paz ou que estejam perdidos. Que através de um abraço fraterno possamos convidá-los e guiá-los aos hospitais e escolas do mundo superior para que recebam do tratamento e obtenham das verdades esclarecedoras. Vamos ao encontro daqueles irmãos que estão em dificuldades nos seus relacionamentos familiares, sociais, espirituais, profissionais. Que o nosso abraço intua cada um ao uso do diálogo fraterno, ao uso das preces, orações, ao respeito mútuo. Vamos ao encontro daqueles que nos rogam a assistência das preces e dos passes, principalmente aqueles que estão diante da prova da enfermidade, quer sejam nos hospitais ou em seus lares. Aqueles que estão diante da prova da doença, aqueles que estão diante da prova da miséria, em situações de rua, enfrentando o frio, a fome, o abandono, o preconceito, aqueles que estão diante do desemprego, aqueles que estão encarcerados nas clínicas, nos albergues, nos manicômios e hospícios, nas creches, asilos, orfanatos. Que o nosso abraço, Pai, possa transmitir e entregar a cada um destes irmãos das forças necessárias ao trabalho de recuperação e cura. Vamos ao encontro desta pleide de espíritos que caminham conosco, nos intuindo, aconselhando, zelando por cada um de nós. Que possamos dedicar-lhes um abraço de gratidão e reconhecimento. E assim retornamos ao nosso íntimo. Que nesse instante cada um possa ofertar a Deus das suas preces particulares, do seu louvor, do seu agradecimento, enquanto nos colocamos em condições para recebermos o passe através do nosso anjo da guarda. Obrigado, Deus. Obrigado a cada irmão que nos trouxe de sua participação, de sua doação, aqueles que aqui depositam de sua fé e esperança. Muito obrigado a todos. Queridos irmãos, amanhã seria a palestra da Fabiana, mas por questões pessoais ela pediu substituição e eu vou arrumar ainda hoje, convidar um irmão que possa fazer a palestra amanhã. Então, assim, eu só queria explicar que este evangelho foi criado em 1904 por Eurípides Barçanufo. Sim, 1904. Há quase 120 anos atrás. A CESDA, como eu falei, a minha esposa até me corrigiu, é a primeira casa virtual do planeta Terra. Totalmente virtual.
Nós continuamos este trabalho desde o dia 21 de março de 2020, no início da pandemia. Agora, o Evangelho das 9 horas nos foi um presente da espiritualidade que foi abraçado, essa tarefa, por Eurípides Barçanufo. Quando ele partiu, em 1º de novembro de 1918, a família deu continuidade. E este evangelho nunca deixou de ser feito. Aqui na CESDA, todos os dias, de segunda a segunda, nós temos o evangelho. Começa 10 para as 9 da manhã, cada dia com um palestrante diferente. E nós agradecemos a participação de todos vocês. Eu entrego a palavra à nossa Ariane para que ela faça a prece de encerramento, por gentileza. Depois dessa prece maravilhosa do Walter, mas vamos fazer a nossa prece. E eu acredito que toda prece deve começar com agradecimento. Um agradecimento pela bênção de estarmos aqui, na encarnação atual. Pela bênção de termos conhecido o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela bênção que Ele nos faculta todos os dias. Com a presença da espiritualidade amiga, que nos acompanha sempre, aguardando aquela brechinha no nosso coração. E que o nosso Pai nos auxilie hoje e sempre a termos a resignação perante as nossas provas, que sabemos que nada mais são que instrumentos da nossa evolução. E que possamos, nessa resignação e nessa paciência, estarmos presentes para nós mesmos e para o nosso próximo. Que possamos elevar sempre as nossas vibrações em gratidão e em amor àquele que nos amou muito mais do que sequer podemos entender pela nossa inteligência atual. O nosso amado Mestre, o único que merece verdadeiramente o título de Mestre. Todos nós, quando ensinamos algo, somos apenas professores. Mas Ele é o nosso Mestre, aquele que entende das nossas dificuldades, das nossas angústias, da nossa ignorância perante ao bem. Gratos somos, Pai, por tudo que nos deste, por tudo que nos tem dado, e por ter nos criado com uma pequena partícula do vosso infinito amor. Perfectíveis, pequenos deuses, na caminhada infinita, em direção a Ti, nosso Pai Criador. Agradecemos ao nosso Mestre por nos traçar um caminho de perfeição, um modelo a ser seguido. E queremos ser úteis, Pai, nesse caminho, enquanto ainda não sabemos tudo, possamos espalhar um pouquinho do que sabemos, brilhar esta pequena luz do rubi que está sendo dilapidado dentro de nós, para que possamos um dia expandir toda a luz que temos dentro de nós. Gratos pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de amarmos. Pedimos, como eternos pedintes, que estejas conosco e que ajude-nos a estarmos contigo. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Gratidão. E agradecer também. Hoje eu completo 53 anos. Obrigado, Pai, por estar aqui, diante desta família, destes amigos, de todo este trabalho. Obrigado. Um excelente domingo a todos vocês. Jesus e muita luz. Fiquem com Deus.